Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio oficial de Caroline's Head, uma espécie de podcast. Bem, acho que temos de definir, apesar de eu já ter dado uma luzinha na introdução e na apresentação deste podcast, porque é que eu estou aqui. Como vos contei no episódio anterior, eu comecei por criar conteúdos no Instagram porque não tinha nada para fazer. E desde então que o meu conteúdo tem sido muito sobre outfits, partilha de lifestyle, desporto, mas eu sinto que nunca partilho ao ponto que eu quero partilhar e não se trata de oversharing, mas é efetivamente partilhar algo consistente, diferente e que faça de mim alguma coisa diferente do que só outfits e posts no ginásio de uma foto em. Efetivamente, e isto era uma coisa que eu já queria há muito tempo, eu tinha vontade de comunicar de outra forma e abri uma caixinha de perguntas no Instagram e foi unânime de que uma espécie de podcast trazia algo de novo ao meu perfil e que era uma coisa que as pessoas que me seguem querem ver. Está absolutamente alinhado com aquilo que eu quero e, portanto, o que é que temos a perder? E eu criei este podcast. Neste processo de seleção de questões, há uma coisa que me faz muita confusão e que é aquilo que me faz verdadeiramente querer criar este podcast, que é ouvir estás na melhor fase da tua vida, como é que estás sempre motivada, ensina-nos a ficar assim. E, bem, eu estou na melhor fase da minha vida, mas eu nunca tive tantas questões na minha cabeça e reconhecer isso é assumir que somos um processo que ninguém está bem a todo o tempo e se há um bom lado nas redes sociais, o mau é acharmos que somos os únicos com muitas questões por resolver e que há alguém, sequer, que seja possível na vida que esteja 100% resolvido. Vou-vos dar uma novidade, se ninguém vos contou, isso é mentira. Este é todo o ponto de eu criar o podcast e, acima de tudo, e vamos começar por admitir, eu estou na melhor fase da minha vida, passei um ano extremamente traumatizante e eu não consigo ir à terapia. Pois é. Um ano depois, eu acho que, e esta afirmação é intencional, porque eu acho que podemos começar a discutir sobre quando alguma coisa acontece na nossa vida, que formas é que nós temos para superar e para melhorar e de que forma é que nos podemos tornar quem queremos. Obviamente, e o que eu estou a dizer não obsta nada do que eu vou dizer agora, que é a terapia existe por algum motivo. Toda a gente em algum momento da vida pode precisar de terapia, eu preciso, mas faz parte assumir que neste momento eu não consigo. Para vos dar um contexto, sou fruto de um processo de divórcio muito litigioso e de um damage emocional muito grande pelo meu background familiar e a dada altura da minha vida, há mais ou menos 5 anos atrás, eu conheci uma pessoa com a qual eu não esperava encontrar-me, que foi sem dúvida o amor da minha vida durante 4 anos e que para mim, além de ser o meu namorado, era um projeto de vida. E daqui resultou que de uma situação super tóxica antes de terminar e de um pós-término muito doloroso para mim, eu fiquei num nível de devassa emocional que eu não achava ser possível. A dada altura, e eu acho que isso acontece particularmente nesta idade em que a pessoa com quem estamos não é somente alguém de quem gostamos, mas é um projeto de vida, quando, e foi o meu caso, isso tudo se desmorona e chegamos à conclusão, que foi o meu caso, que é uma situação atípica, de perceber que os últimos 4 anos da minha vida foram uma mentira e que eu não conheço, mas não conheço mesmo, a pessoa com quem estive desde o primeiro dia em que a conheci, isso faz com que me tenham retirado parte da identidade e eu precisava de me reconstruir de novo. E voltando ao tema terapia, obviamente, depois de uma situação tão traumática, eu sentia-me fora de mim, eu não me reconhecia, precisava de perceber quem é que eu era novamente e de definir quem é que eu queria ser. E comecei por, assumidamente percebendo que não estava a conseguir procurar terapia nem aceitar que precisava dela. Desculpem,
distraí-me com isto. Mas partindo desse pressuposto e assumindo que eu não estava a conseguir, o que eu tentei fazer foi perceber como é que eu podia começar a fazer uma espécie de terapia, em que é que eu podia investir o meu tempo e a que é que eu me podia dedicar para conseguir estar onde estou hoje e ainda assim reconhecer que preciso, hoje em dia, de uma ajuda diferente da minha. E desculpem, mas parte da minha mobília acabou de se perder. Nola foi só andar pelo estúdio. Ponto número 1, do que para mim foi todo este processo terapêutico, e eu vou acabar por ir divagando sobre temas, mas eu acho que é mais fácil assim. Reconhecendo eu que não consigo neste momento recorrer à terapia porque não me sinto confortável, porque é uma coisa que me dá muita ansiedade de pensar e porque eu ainda não, agora um ano depois, acho que começo a perceber que já assimilei tudo o que aconteceu comigo, mas eu demorei muito tempo a assimilar. E para mim, que sou uma pessoa que tem muita preciosidade com as palavras e com a forma como se expressa sobre os outros e de dar a entender exatamente aquilo que pensa, era muito difícil eu ir explicar a um terapeuta aquilo que estava a passar comigo, porque me dava ansiedade não conseguir explicar o conjunto de dor e de dúvida e de insegurança que eu tinha em relação a quem eu era, o que é que tinha acontecido comigo e quem é que eu queria ser. Então, tudo começou por eu... no final desse ano eu tive um problema de saúde grave, que acabou por partir da minha parte emocional para afetar o meu corpo. Fiquei com 47 quilos e aquilo que me foi dito foi que ou eu começava a comer e a treinar e a nutrir efetivamente o meu corpo, ou eu podia não poder ter mais filhos. E tudo isto, para mim, que na altura foi uma necessidade, acabou por se tornar uma das minhas maiores formas de terapia. E o treino e a alimentação, e para quem não sabe, eu acabei no início do ano por me juntar a uma equipa do Rui e da Rita que eu partilho frequentemente, que são quem faz o meu acompanhamento a nível de treino e alimentação. E toda essa rotina ensinou-me que, e vai ao encontro de imensas coisas que eu aprendi este ano e que vos vou falar mais à frente, mas que a consistência, que não é um processo linear, a consistência é só tentar todos os dias, mesmo que haja uns dias em que consigamos mais do que nos outros, é super importante pela noção de comprometimento. O treino e a alimentação deram-me uma disciplina e um propósito de ok, eu estou a fazer isto porque eu preciso de melhorar, porque eu preciso de, hoje em dia, confesso, por questões até mais estéticas, porque eu quero ver o meu corpo de uma forma, isso faz-me sentir bem, faz-me estar mais confiante, mas na altura por um propósito de saúde, e tendo um objetivo e sendo consistente eu estava a cuidar de mim. E fazendo um paralelismo para a parte emocional, não há nada na vida que seja mais recuperação do que todos os dias dar small steps. Eu estou a ler agora um livro que se chama Hábitos Atómicos, eu acho que praticamente toda a gente já ouviu falar desse livro. E uma noção de que eu gosto muito é de que nós na vida passamos o tempo todo à espera de uma grande decisão. Do dia em que vamos tomar a decisão que vai mudar a nossa vida e que vai transformar a nossa vida para sempre. E na verdade, mesmo que possamos materializar num dia que mudou qualquer coisa, a nossa vida não é mais do que um processo de escolhas muito pequeninas e diárias que fazem de nós aquilo que queremos ser. E portanto, nessa ótica, se queremos ser, vou dar um exemplo parvo, mas se nós nos queremos ver como alguém atlético, então temos de definir para nós o que é uma pessoa atlética e todos os dias tentar cumprir. Isto não significa ir à maluca, treinar todos os dias, estabelecer objetivos irrealistas e de repente tornar uma referência mundial com o melhor corpo do mundo. Não é isso. Mas se para mim, e dou-vos o meu exemplo, se há um tipo de corpo que eu quero ter, se há uma forma física como eu me quero sentir, porque hoje em dia eu tenho uma resistência física que eu não tinha na altura, do género trazer sacos das compras para mim era complicado, subir um lance de escadas com 47 kg a partir de certa altura era complicado. Eu que fazia cycling descomunalmente e tinha uma resistência cardiovascular gigante, se tivesse de acarretar algum tipo de peso, não conseguia, era impossível. E, portanto, para isso eu tive que definir no meu plano que para eu estar onde eu queria e estabelecemos um prazo que também é muito importante, daí a 6 meses, eu teria de fazer isto, isto e isto. E, portanto, o que eu quero retirar daqui é mesmo que não estejam prontos para dar o passo de vou passar a ir à terapia, vou fazer tudo aquilo que eu acho que é importante fazer. Comecem pelas coisas pequenas. Começar a fazer exercício, investir mais e ler mais livros que estejam de acordo com aquilo que querem ser.
Os hábitos pequeninos vão-nos tornando pelo menos mais resistentes e mais consistentes, vão-nos dando a noção de que vamos cuidando de nós e vão-nos ajudando a chegar a algum porto. E com o tempo, efetivamente, depois torna-se mais fácil dar passos. Como eu vos disse, há um ano que eu quero ir para a terapia e não consigo, e acho que finalmente estou a chegar à fase em que eu já prometi a mim própria até ao final deste ano, eu vou efetivamente para a terapia porque eu já me sinto pronta e é preciso respeitarmos esse processo. Ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante perceber que destes pequenos hábitos e destes small steps que nós vamos fazendo, são esses pequenos passos que nos vão construir e que nos vão fazer chegar ao dia em que, como eu acho que estou hoje, podemos afirmar, ok, um ano depois eu estou na melhor fase da minha vida, passou muito pouco tempo, mas ainda assim um ano de small steps é muito tempo. Um ano para um grande turnover é muito pouco, mas para mim a sensação que eu tenho é que passaram tipo 5 anos, porque todos os dias o ir ao ginásio, o não desistir e comer, o comer quando não tinha fome nenhuma, o forçar-me muitas vezes e não exageradamente a sair de casa, fazer qualquer coisa por mim, nem que fosse só ir passear com a Nola, que não é nada, 3 km ou 2 km, respeitar quando eu não conseguia dar o meu máximo e perceber que continuava a ir, ainda que não fosse o melhor dia de treino possível, foi qualquer coisa, isso foi muito importante para mim. E portanto eu acho que estas duas noções são um bom ponto de partida e 2 passos muito importantes que para mim mudaram completamente a minha forma de ver a vida em geral. Depois, um ponto que eu acho que é sempre tenso, mas que para mim mudou muito a forma como eu vejo aquilo que se passa na minha vida. Quando o ano passado tudo estourou da forma que estourou, e atendendo a que a minha vida a nível emocional foi sendo um bocadinho atípica e dura desde muito cedo, houve a tendência em mim de sentir que, ok, tudo isto me acontece, isto está-me a acontecer e porque é que tudo isto me acontece? E a verdade é, nós não somos estrelas e a vida não nos acontece. E não pessoalizar as coisas foi uma noção muito importante para mim, não só no sentido de relativizar aquilo que acontece, porque a vida acontece pura e simplesmente, não nos acontece a nós, acontece, e acontece a cada um de nós em timings diferentes, e portanto, mais do que vitimizarmos-nos e não numa ótica de, obviamente que é normal que sintamos dor e que nos permitamos sofrer, mas não levar as coisas de uma ótica tão fatalista que quase determinamos que, ok, isto era para mim, isto está-me a acontecer a mim e portanto eu sou isto e agora eu estou aqui. A vida acontece e relativizar é o primeiro ponto, no sentido de não pessoalizar, de perceber isto está a acontecer e a seguir de passar talvez para uma das coisas mais transformadoras que para mim aconteceu no ano passado, tipo um clique que me deu, que é perceber que há 2 coisas muito importantes e onde eu vi isto maioritariamente foi muito no podcast do Jay Shetty e num dos livros dele que é o 8 Rules of Love e a forma como nós construímos a nossa relação entre nós e com os outros e com a vida em geral, que é a diferença entre perceber que há o conceito de autorresponsabilização e de autoculpabilização. Tudo o que acontece na nossa vida é fruto de escolhas, misturado com acaso, e a responsabilidade é nossa. E eu percebi o ano passado, nesta ótica de desresponsabilização, uma das coisas que mudou completamente a minha vida, que foi nós podemos ser felizes, e desculpem, mas aqui são permitidos palavrões, até na merda. E nos dias de mais sofrimento da minha vida, eu percebi que podia ser feliz. Isso é uma responsabilidade minha. Porque, caso contrário, entregamos-nos ao sabor do vento daquilo que a vida nos dá, de como nos sentimos porque estamos numa bolha emocional. E a única forma de podermos efetivamente ser felizes quando tudo está a correr mal é perceber que é responsabilidade nossa e pensarmos, dentro da situação má que está a acontecer connosco, o que é que podemos fazer. Dou-vos um exemplo. O ano passado, eu estava efetivamente na pior fase da minha vida, mas escolher ir treinar, escolher rodear-me das pessoas de quem eu gosto, escolher não ficar em casa a moer, a culpabilizar-me constantemente, tudo isso fez com que eu não deixei de sentir o que estava a sentir, eu não deixei de assumir que eu estava infeliz, e isso é muito importante, assumirmos, eu não estou feliz, eu estou aqui convosco, eu estou a dar o meu melhor, eu estou a dar tudo para ser feliz, mas eu não estou feliz neste momento, eu estou em sofrimento, mas ainda assim continuar a tentar.
Ao contrário, a autoculpabilização faz-nos dizer isto é tudo culpa minha, eu estou a colher os frutos do que eu fiz, isto foi a minha decisão, então eu agora vou ter que lidar com isto. E é culpa, 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 culpa. E o sentimento de culpa, a única coisa que vai fazer é quase uma condescendência connosco próprios de nos inutilizarmos, sabem? De dizer, ok, eu sou um inútil, portanto isto aconteceu-me e agora não há nada que eu possa fazer sobre isto. E 2, não nos permite andar para a frente, porque assumimos que, como a noção de culpa é tão devastadora em relação a nós próprios, consideramos que aquilo passa a ser o que nós merecemos e então vamos só lidar. E isto conjuntamente com os small steps e com outra noção que vos vou dar agora, eu acho que muda muito a perspectiva de tudo, e acho que assim o core principal do que é tipo reconstruirmos a nossa vida, reconstruirmos a nós próprios depois de termos perdido tudo, que é olharmos para nós como olhamos para um amigo, com paixão, mas não com condescendência, sem pena. Pena é um sentimento menor. É olharmos para nós e percebermos, ok, eu estou nesta situação, perceber que durante esse processo vamos fazer muitas coisas das quais não nos orgulhamos. Eu estou a dizer que estou na melhor fase da minha vida, mas provavelmente o ano passado eu fui muitas vezes a pior pessoa que eu já fui, porque eu não estava a conseguir ser melhor. E se quando nós vemos um amigo a cometer um erro e não o categorizamos como o erro que ele é, percebermos que nós não somos os nossos erros, nós cometemos erros, mas é possível fazer diferente, não somos o que nos acontece. E perceber que, ok, eu estive assim, eu fiz isto, eu vou pela lógica de karma, e esta noção de karma eu também aprendi no livro do Jay Shetty, que é, não é karma de género, eu vou fazer hoje isto e amanhã vou levar com o inferno porque mereço, não é. O conjunto de escolhas que nós fazemos vão determinar onde vamos estar amanhã, porque somos responsáveis pela nossa vida. Mas olhar para isso como, ok, se eu fiz este conjunto de escolhas erradas, isto me está a levar aqui, eu não sou isto, o que é que eu quero ser, o que é que eu vou fazer de small steps para estar num ponto diferente amanhã, e perceber que é tudo um processo e que não vamos só ganhar nem perder, que, dando-vos o meu exemplo, eu estou na melhor fase da minha vida, mas não estou todos os dias feliz, não estou todos os dias motivada, tenho muitos traumas para resolver, nomeadamente na minha relação com os outros. Eu sinto-me muito bem sozinha e sinto-me capaz de tudo e sem medo de nada na minha muralha. Se eu tiver que deixar alguém entrar, se eu tiver que passar a dividir a minha vida com alguém que não sejam as minhas amigas, que já estavam comigo quando eu me reconstruí, é muito difícil e aterrador para mim. Dou-vos um exemplo. Naturalmente, eu espero encontrar alguém com quem dividir a minha vida e refazer a minha vida. Mas, só de pensar que eu tenho de viver com alguém e dizer isto em voz alta é estranho, porque eu sei que isto não faz sentido, mas quando o ano passado tudo foi ao ar, a única coisa que não foi ao ar foi a minha casa. Eu peguei em todas as minhas poupanças e refiz a minha vida toda. Paguei o que tinha a pagar, hoje em dia tenho a minha casa, pago as minhas contas e não pedi um cêntimo a ninguém. E isso foi um drive muito importante para mim, para eu me sentir validada, para eu me sentir capaz. E portanto, quando hoje em dia eu penso o que é que seria dividir a minha vida com alguém, e eu penso que eventualmente tenho que ir viver com essa pessoa, lidar com as coisas dela, dividir a minha vida com ela, quem sabe ir viver para outra casa com ela e abdicar das minhas coisas, é tão aterrador para mim que eu acho que o que eu faço é auto-eliminar pessoas com quem isso seria possível. E portanto, tudo isto significa que, sendo um processo, não é linear e que é possível estar na melhor fase das nossas vidas e continuar todo fodido. E não há outra maneira de dizer isto. E eu acho que é isto. E tenho uma nota à parte, eu tenho mesmo pena que ninguém fale mais destas coisas, porque quando isto aconteceu comigo o ano passado, eu ainda me senti pior ainda por cima eu tinha exposição pública. E apesar de eu nunca ter recebido hate, eu tenho medo de dizer isto até ao dia em que alguém me vai começar a bombardear, mas de eu nunca ter recebido nada disso, eu recebia imensas perguntas sobre o que é que estava a acontecer à minha vida, não conseguia responder, eu olhava à volta e todas as vidas eram perfeitas. E eu tenho a certeza que, e é impossível não ser, que toda a gente, e digo-vos, se as pessoas, e eu consumo muito pouco redes sociais atualmente, eu vou pôr as minhas coisas e saio, por uma questão de sanidade mental, só.
E faz-me muito pensar que se aquelas pessoas de facto não sentem que são um processo, e se aquilo é mesmo a vida delas, aquela perfeição, das duas uma, ou nunca se questionaram e no dia em que cair eu não sei como é que vão aguentar, ou então questionam-se mal, porque ninguém fala, ninguém abre a porta para esta noção de ser um processo e de estar tudo sempre a ganhar e a perder, e depois vivemos nesta dúvida constante de somos só nós, e não são. E portanto, acho que isto é mesmo super importante. E pegando num ponto que eu estava a falar atrás de as pessoas que tendencialmente poderiam ocupar o lugar de alguém com quem eu quero dividir a vida, eu acabar por mandar embora ou por fugir, vai aqui a um ponto que eu acho muito engraçado, que eu nunca tinha pensado sobre, à exceção deste ano, que é, nós tendemos, e pelo menos falando no singular e sobre a minha experiência, eu percebi que grande parte das minhas relações de amizade, romance, namorados, whatever, era tudo ao final de 1, 2, 3, 4 anos. No final, todas elas acabavam eventualmente e eu acabava por me aperceber de que eu à minha volta tinha dezenas de relações tóxicas. E a dada altura eu começava a pensar que eu tinha um problema, que eu não era boa o suficiente para essas pessoas, que não merecia ter amigos e pessoas que ficassem. E hoje em dia eu olho para trás e só com muito afastamento é que consegui perceber isso. E eu tive sempre um padrão. E isto tudo começou por eu assumir que efetivamente tenho um padrão em homens. Justamente fisicamente. Mas indo mais longe, e isto, como vos digo, partiu de um ponto estúpido, deu-me para perceber que eu, ao longo destes anos, me tenho rodeado de pessoas que, só são confusão, porque eu cresci na confusão e assumi-me como uma pessoa de confusão, e portanto eram pessoas que inconscientemente correspondiam ao meu padrão sem que eu nunca me apercebesse da escolha que estava a fazer. E atualmente, isto vai ligar a outro ponto, que é nós podemos construir quem somos e, dos 20 aos 30, ninguém nos avisa disto, mas nós temos que ser tudo e mais alguma coisa, especialmente coerentes com aquilo que dizemos e fazemos, e não fazemos a mínima ideia de quem somos de hoje para amanhã. Estamos em constante mutação. O mundo é muito inflexível com isso, porque as pessoas estabelecem uma expectativa do que esperam que nós sejamos, e nós, porque gostamos delas, queremos corresponder, cobram-nos isso, e se isso acontecer, eu acho que temos que passar a escolher melhor as pessoas que nos rodeiam, mas a maior parte das pessoas cobram-nos que nós sejamos aquilo com que elas nos identificam e reconhecem, e não percebem que dos 20 aos 30 em particular, mas acho que a vida toda, estamos sempre a mudar, e seria mau se assim não fosse, uma coerência cega só para se dizer a mesma coisa do início ao fim e não... Mas tudo isto para dizer que eu tinha um padrão e alimentava-me de pessoas que no fundo validavam a realidade de confusão que eu conheço, mas isso é uma coisa super importante. Nós temos de reconhecer aquilo de que nos estamos a alimentar, reconhecer se efetivamente tivermos um padrão, este era o meu caso, e perceber que é muito importante retirarmos-nos dele, até porque se nós estamos em constante mudança, dou-vos um exemplo, eu sempre me assumi como uma pessoa de conflito, de confusão, eu era muito assintosa, tentava ser assertiva, mas acabava por me tornar uma pessoa muito assintosa com os outros. Eu acabava por só escolher pessoas que ou despertavam isso em mim, ou que eram comigo aquilo que eu estava habituada a ter, por exemplo, do meu pai, ou das relações com outras pessoas que eu tive que não foram muito benéficas, e portanto eu acabei por escolher para mim coisas e pessoas e situações que validavam a realidade que eu conhecia e que só me desgastou mais emocionalmente. E portanto, digo-vos, isto foi uma coisa mesmo super importante e eu acho que só tomei verdadeiramente consciência dela, tipo, este verão. E é precisamente isso, é percebermos que temos de quebrar os nossos padrões,
temos de escolher quem somos e temos de procurar pessoas que o alimentem. E aquele tema das expectativas, isso é uma coisa que me frustra muito, porque ainda há pouco tempo, numa conversa com amigas, uma amiga minha perguntou-me se eu era mais emocional ou se eu era mais racional. E há uma colega, uma amiga minha que estava ao meu lado e que responde instantaneamente que eu sou super racional. E eu quase fiquei chateada com aquilo. E pensei, fogo, eu sou racional, eu sou super emocional, eu conheço-me, eu sempre fui, e começo neste loop. E depois parei para pensar, autopoliciei-me, que foi a coisa que eu mais aprendi a fazer este ano, foi autopoliciar os meus pensamentos, isso é super importante. Mas autopoliciei-me, parei e pensei, é normal que esta pessoa tenha, primeiro, que possa ter a expectativa que quiser sobre mim, isto é legítimo, porque é normal. O que não é normal é que ela me cobre, e neste caso eu acho genuinamente que não foi isso, mas pensando bem, eu reconheço-me e assumo-me como uma pessoa emocional e às vezes quase conflituosa, porque era isso que eu ouvia antes, quando era mais nova, que era muito reivindicativa e que estava sempre naquele registro, e portanto eu assumo que sou isso, mesmo um ano depois, em que eu trabalhei todos os dias para ser o exato oposto. Ou seja, hoje em dia, eu acho que efetivamente, conscientemente, sou muito mais ponderada, racional e calma, o que faz com que os outros tenham a percepção de que eu sou uma pessoa muito pouco movida pela emoção. Mas como eu sinto isso, tipo, in the first place, a primeira coisa que me acontece é sentir emoção, quando me confrontam com uma visão diferente daquela que é a minha sobre mim própria, ainda que eu trabalhe exatamente para isso, eu quase fico ofendida. E portanto, mexendo tudo, este conceito de escolher muito bem quem está à nossa volta, porque a média das 5 pessoas que estão à nossa volta impacta completamente a nossa vida, e eu atualmente só deixo entrar na minha vida pessoas que me acrescentam, dispensa amigos de circunstância e sofrimento e frete, porque não faz sentido, porque estou a desgastar a minha energia dos outros, e para isso é preciso definirmos quem é que queremos à nossa volta e quebrar padrão. Vejam o padrão, ele é extremamente apetecível e vão exatamente para o lado oposto, porque tipo, that's on me, isso é o que eu estou a tentar fazer. Difícil, mas eu acho que é o melhor. E depois, esta perspectiva toda, lidar com as expectativas dos outros, eu também acho que é difícil, pá, e com as nossas próprias, porque é que eu vos digo, tipo, eu dou por mim a cobrar-me de uma ideia que os outros têm de mim ou que eu tenho de mim há anos, e ao mesmo tempo a fazer um trabalho para ser o exato oposto. Depois, outra coisa que eu acho muito importante, e até vai nesta base das expectativas, é que eu acho que uma tendência que eu tinha muito antes, isto mudou, e eu acho que eu ouvi isto, obviamente, também num episódio do G7, mas isto mudou mesmo muito a minha perspectiva em relação a com quem é que eu me aconselho, que é, eu antes tinha uma amiga, ou o meu namorado da altura, ou a minha mãe, e eu pedia conselhos sobre os mesmos temas a todas as pessoas. E a verdade é, as opiniões das pessoas diferem porque elas são pessoas diferentes e, portanto, têm crenças e perspectivas diferentes. Mas depois acabei por me aperceber que grande parte das pessoas a quem eu pedia conselhos não eram referência para mim no tema em que eu estava a perguntar. E eu pedia ajuda pura e simplesmente porque, emocionalmente, como gostava daquela pessoa, queria que ela fizesse parte do processo. E dei por mim a perceber que isso é ineficiente, é até ingrato para a pessoa a quem estamos a pedir aquele feedback, porque depois não vamos seguir ou não vamos concordar e vamos quase desvalorizar o conselho dela, ainda que obviamente perspectivas sejam perspectivas. Mas depois, mesmo para mim, aquilo acabava por ter muito impacto. E tem graça que eu este ano tive para mudar de empresa e eu sempre falei muito com a minha mãe sobre... não falava quase nada da minha vida até da altura, mas depois comecei a falar de tudo, uma misturada de coisas. E quando tive para mudar de empresa, pela primeira vez na minha vida, tinha ouvido este vídeo do J7 há pouco tempo, e pensei, não, eu vou filtrar isto. E eu só falei com pessoas sobre a minha tomada de decisão que eu tomava como referência. Então, para vos dar o exemplo, a minha mãe na altura não achou muita piada, mas eu percebi que a nível profissional, a minha mãe é uma pessoa muito emocional, e portanto, era um conselho sobre a filha, sobre a expectativa de vida da filha, algo que me podia facilitar ou dificultar muito a vida, que se corresse mal era um risco, e eu percebi que, além disso, a nível profissional, a forma como ela gera a vida profissional dela em nada tem a ver com a minha. Então comecei a pensar.
E na altura lembro-me perfeitamente que eu praticamente não falei com ela sobre aquilo, só falei com o meu padrasto, e dela até ficar triste sobre isso, porque eu não lhe contava nada e só lhe contava a ele. E a verdade é que o outcome, a diferença e o peso emocional que aquilo teve para mim foi muito menor do que noutros momentos da minha vida em que houve circunstâncias muito semelhantes. E porquê? Porque as pessoas que eu ouvi sobre este tema foram muito selecionadas e, portanto, eu conseguia sentir uma referência, não me sentia confusa, depois não tinha esta análise do ok, mas és uma pessoa muito diferente de mim, e não tinha pessoas a dar-me opiniões muito diferentes, porque as pessoas que eu acabei por escolher, apesar de serem pessoas diferentes, têm uma forma e uma visão de vida muito parecida, e, portanto, aquilo para mim foi uma forma muito mais inteligente de gerir as coisas. E isto fez imensa diferença para mim, porque assim, isto poupa tempo, poupa stress e poupa uma confusão mensal e poupa uma confusão mental e gestão de expectativas que na verdade até hoje eu não fazia. Portanto, uma das cenas que eu aprendi que é mesmo importante é selecionar a quem é que vamos pedir feedback sobre diversos tipos de temas. Eu sei que a nível emocional e relacional, por exemplo, dar a perspectiva dos meus pais, a minha mãe, se bem que se precisar de ser uma pessoa mais ponderada e mais calma, é o meu padrasto. E a nível profissional é sem dúvida ele. E eu acho que isso é um bom mix. Porque nós temos de aprender a ir buscar às pessoas, assim como aos nossos recursos, coisas diferentes para temas diferentes. Isso foi super importante para mim. Era uma coisa que eu não fazia antes. E sinto que mudou completamente até a minha forma de me relacionar com a minha mãe, por exemplo, e com as pessoas à minha volta. Porque eu passei a deixar de lhes cobrar uma coisa que elas não me conseguem dar e vice-versa. E, portanto, isto é daquelas cenas que eu aprendi este ano e que acho mesmo importante. E que requer uma análise, mas que eu acho que melhora não só o processo de decisão, mas a nossa relação com os outros. E fica muito mais saudável. Por último, e eu acho que a coisa que mais mudou a minha vida é perceber qual é que é o meu propósito. Tudo isto que eu vos disse, para mim, tem zero valor se nós não soubermos exatamente qual é o nosso propósito, o que é que nós queremos servir e porque é que nós estamos a fazer as coisas. O meu padrasto, usando a referência, agora que falei nele, há uns anos disse-me um ditado chinês que eu nunca mais me vou esquecer, que é: não há bom vento para barco sem rumo. E a verdade é que nós não temos de saber o nosso rumo a todo momento. Ele pode mudar. É normal haver momentos em que os questionamos. O ano passado eu questionei o meu propósito no mundo e quase o propósito de eu existir no mundo e a forma como eu coexistia nele. E a verdade é que, mesmo eu não sabendo inicialmente qual é que era o meu propósito, o trabalho foi começar a fazer qualquer coisa que me mantivesse à tona e, estando à tona, pensar friamente, agarrar em mim e pensar o que é que eu queria ser, como é que eu me queria sentir. E uma coisa que me ajudou muito foi fazer journaling na altura, no início, para perceber, ok, eu quero, idealmente, olhem, eu daqui a um ano eu vou ter a forma como pagar a minha casa, e se não ser um peso para mim, vai fazer sentido e vai ser fácil dentro da minha logística. Eu quero ser a melhor mãe da Nola possível e quero fazê-la feliz. Eu quero ser uma mulher realizada. Eu quero, a nível profissional, atingir este objetivo. Eu quero que a minha poupança seja X. Eu quero, daqui a 2 anos, exemplo, comprar casa. Ou seja, é definir objetivos específicos. E depois, o que eu fazia na altura era todos os meses pensar, ok, então este mês é o ponto de partida. Eu não vou chegar aqui daqui a um mês. Portanto, o que é que eu tenho que começar a definir? Em que coisas é que eu quero começar a trabalhar? E estes objetivos que eu falei foram a longo prazo, mas vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, no treino eu tinha definido que em 6 meses eu queria estar sensivelmente com mais 8 a 10 quilos, que queria ter um corpo dentro daquilo que era aquilo que eu tinha visualizado, que eu queria chegar a este e aquele resultado. Então fomos avaliando mês a mês e fomos dizendo, ok, isto é um ponto de partida, a seguir isto. Ou seja, havia um plano, ter um plano e um propósito. Na minha vida pessoal igual. Eu sabia que eu não ia estar felicíssima daí a um ano, mas o quão feliz é que eu podia estar daqui a um mês? O que é que eu podia fazer sobre isso? Ok, eu queria começar a
Olhem, um bom exemplo é este podcast. Eu sabia que queria ter um espaço onde falar há imenso tempo. Eu tinha tudo à minha mão para o fazer, mas não fiz. Quando meti na cabeça que queria efetivamente começar a ter este género de podcast, eu decidi, ok, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar com o Vicky Comércia da Pangeira, com a minha agência, definir se eu posso usar o estúdio, quando é que eu posso gravar, se eles me ajudam, se eles me ensinam, o que é que eu posso fazer. Temas, ok, eu vou perguntar no Instagram o que é que as pessoas querem ouvir. E isto, para tudo, tem de ser um trabalho. Eu sabia, por exemplo, e é o último exemplo que eu vos vou dar, que queria ser uma pessoa calma e ponderada, que era uma coisa que instintivamente eu não era e que fazia com que na minha vida grande parte dos problemas que podiam ser evitáveis não o fossem e acabava por ter muito conflito. E acabei por perceber isso, na altura até foi um bocado inconsciente, na altura em que estava a passar por este processo todo, pensei, ok, quem é que é para mim a referência de alguém calmo, ponderado? Ok, é esta pessoa. Como é que esta pessoa pensa? O que é que esta pessoa faz? E quando havia um momento em que eu começava a desfocar daquilo que eu queria ser, eu parava, pensava, voltava ao início. E hoje em dia é muito difícil tirar-me do sério. E antigamente bastava falarem-me de uma posição política diferente da minha. Eu achava que estava muito calma e estava a rasgar a pessoa que estava à minha frente. Tinha muito pouca permeabilidade para ouvir os outros, para aceitar a realidade deles e gostar deles à mesma. Para mim aquilo era um constante ataque e não conseguia ter esse tipo de conversas. Portanto, overall, eu acho que, e fazendo aqui um sum up deste episódio, é muito ingrato, mas acontece tudo o que nos acontece dos 20 aos 30. Eu acho que não há ninguém dos 20 aos 30 que não tenha momentos de ruptura, é uma altura de grande transformação. Estamos a entrar na vida adulta e ainda somos bebés. E temos que lidar com tudo, ser coerentes com tudo e o mundo exige-nos tudo. Mas é legítimo parar, pensar, redefinir todas as vezes que precisemos o que é que queremos ser e temos mesmo de interiorizar que é um processo e estamos todos no mesmo barco. Não há ninguém com a vida toda figure it out. Se estavam à espera que eu vos trouxesse 10 passos como me tornar milionária num ano e a mulher mais bem resolvida do ano, isso não é verdade. Mesmo reconhecendo que estou feliz e que estou na melhor fase da minha vida, continuo a ser um work in progress. Tenho muitos traumas e muitas coisas para resolver e está tudo bem. Não tem de haver um trauma sobre isso. É mesmo só continuarmos a trabalhar para ser a nossa melhor versão e tentarmos ser consistentes. E ao final do dia está tudo bem. E podemos ser gentis e devemos ser gentis connosco próprios e levar isto como um processo. Se o ponto é e o propósito é nós sermos felizes, eu acho que a única forma de fazer isso é desfrutar do processo. Porque no dia em que nós alcançamos e olhando para trás, hoje, este ano, e passou exatamente um ano, eu tenho tudo aquilo que eu queria ter há um ano, ou mais, e eu continuo a achar que não tenho nada. E portanto faz parte valorizar o que conseguimos, mas perceber que sempre, e se a expectativa for, e se só tivermos como propósito chegar aqui, mas quando chegarmos aqui temos chegar ao ponto de uma montanha e quando chegam lá acima há uma montanha ainda maior a seguir. E se não percebermos que o propósito é mesmo ir vivendo feliz no processo, eu acho que é difícil. Ficaram muitos temas por falar. Eu já tinha gravado este episódio antes e ainda bem que eu regravei porque acho que desta vez ficou bem melhor. Não abordei, já estive aqui a ver nas minhas notas todos os temas que queria falar e acabei por falar de coisas que não tinha planeado. É o primeiro episódio de muitos. Vão-me dando as vossas sugestões, digam-me se gostaram deste formato. Falem-me de assuntos que querem ouvir, que chutem para cá tudo. E acho que é isto. Não sei se no próximo episódio sozinha ou acompanhada, porque eu quero começar a trazer para aqui pessoas comigo e ter uma conversa interessante sobre diversos temas que me interessam e que espero que a vocês também. Mas vemo-nos no próximo episódio.